Fala, seja muito bem-vindo então a essa aula onde a gente vai ver como extrair as informações do tráfego, mais precisamente do MetaAds, de forma simples utilizando a Extract, tá? A Extract é um plugin como a Adveronix, só que ela é brasileira. Ou seja, qual a vantagem grande dela é justamente essa. Por ser brasileira, você tem uma facilidade de automatizar as informações com ela e caso você tenha algum tipo de dúvida, eles têm um suporte em português do Brasil, tá? Então, a gente vai utilizar ela, lembrando que o nosso link aqui na descrição, você clicando por ele, provavelmente você consiga algum bônus, alguma promoção ou alguma coisa a mais, tá bom? E claro, você também ajuda a gente nessa parceria com a Extract para estar trazendo várias aulas e várias coisas a respeito do MetaAds e exportação de dados de forma automática, tá? Porque lá existem muitas outras plataformas, tem Google Ads lá também, tem muitas outras que você pode automatizar essa extração de informação das plataformas, tá bom? Lembrando que eles também têm agora integração direto no Data Studio ou Looker Studio, tá? Você pode estar utilizando dentro do Looker ali, já conectado com a Extract propriamente dita. Nesse caso aqui, a gente vai fazer na planilha, tá? Não impede você de utilizar, por exemplo, direto no Dash, mas eu gosto de colocar na planilha porque dá um pouco mais de liberdade das informações que a gente tem ali para estar olhando tanto na planilha, otimizando alguma coisa, alterando alguma coisa dentro da planilha em si, tá? Então fica muito mais fácil para a gente ter esse controle e essa liberdade de fazer qualquer coisa com essa informação extraída. E também porque a planilha do Google Sheets é uma coisa muito fácil de integrar também com o Looker Studio. Então, se você tiver algum problema aí com a integração do Extract ou qualquer outro tipo de integração, o Google Planilha se integra muito bem ao Looker Studio e isso faz muitos anos, tá? Por quê? Porque o Looker Studio e a planilha também fazem parte do mesmo grupo, né? Do grupo Google, ou seja, são ferramentas do Google, tá? Basicamente, então, nessa aula a gente vai ver como a gente vai extrair essas informações da Extract. Eu tô aqui, então, no meu navegador. Primeiro de tudo aqui eu vou digitar sheets.new, tá? E vou dar um Enter. Aqui ele vai carregar para mim já numa planilha nova, né? Planilha sem título. E aí fica esse hackzinho para você, caso não saiba, digitando Sheets New ele já cria uma nova planilha para você, tá? Aqui eu vou colocar como aula Extract, tá? Você pode colocar qualquer coisa aí. Importante você definir uma organização, uma nomenclatura, né, para ter essa clareza e organização das suas informações. Então, coloque bem certinho aí um nome na planilha que você vai achar depois de uma forma mais fácil, tá? Show! Aqui então eu vou colocar na nossa página também, que eu vou trazer os dados do Facebook, tá? O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui as extensões da nossa planilha e aqui você vai ver o plugin da Extract, tá? E aqui clicando em Launch Sidebar, ele vai abrir aqui para nós. Caso você não tenha esse plugin aqui, o que você vai fazer? Depois que você foi lá, assinou a Extract, que eu, inclusive eu acho que ela vai te dar um período grátis. Não sei se agora, nesse presente momento que você está assistindo essa aula, você ganha esse período grátis. Eu sei que no meu link eles estavam dando um período maior grátis para você testar a ferramenta do que eles colocam lá no site costumeiramente. Então, clica lá, faz a sua inscrição, não precisa pagar nada, tá? Então, testa aí por esse tempo. Se te atender, aí sim você faz a inscrição tudo certinho, beleza? Depois de feito, você vai vir aqui em complementos, instalar complementos, e aqui vai abrir meio que se fosse uma loja do Google Sheets. Então, assim como o Android ou o iOS tem a sua loja de aplicativos, o Google Sheets aqui tem um marketplace que é do Google Workspace, tá? Basicamente aqui o que você vai procurar? Você vai procurar justamente o nome da Extract. Então você vai vir aqui, ó, colocar Extract, ele vai aparecer aqui para você, você pode clicar já direto nele, ele vai aparecer aqui a janelinha, clicou no Extract, vem aqui e clica em instalar. Como você pode ver, eu já tenho instalado, então aqui eu não vou fazer nenhum processo, tá? Mas basicamente é assim que você instala o plugin da Extract dentro do Google Sheets, tá? Vou fechar aqui, agora eu vou voltar em extensões e vou dar um Launch Sidebar. Aqui ele vai carregar em execução e você vai ver que na direita ele vai abrir para mim, tá? Vai carregando, importante dizer. Se você tem aí no seu navegador várias contas de Gmail logadas, como você pode ver aqui, eu tenho só uma conta de Gmail, é importante que você tenha no seu navegador que você vai configurar isso daqui, uma conta de Gmail logada só, tá? E, de preferência, né, claro, aonde você vai centralizar as informações aí, as suas planilhas, outras coisas. Então, coloque esse e-mail logado e coloque um só. Por que eu digo um só? Porque toda a integração do Google Sheets, seja Extract, seja qualquer outro tipo de plugin que vai utilizar conexões com o teu e-mail, se você tem mais de um e-mail logado ali dentro da sua conta Google, dentro do seu Gmail, qualquer um, pode dar problemas, tá? Então, a Extract é uma que já coloca ali para você de informação. Se você está encontrando problemas, verifique se você tem só um e-mail. Derrickson, mas eu não tenho um e-mail. O que eu faço agora? Eu não quero deslogar de todos. Abre uma aba anônima.
loga somente nesse e-mail que tem essa planilha que você vai colocar as informações e faz por ela, tá? Ou cria um outro perfil aí dentro do teu navegador e você vai colocar só esse e-mail logado. E isso vai evitar qualquer tipo de integração que você coloque dentro do Google Sheets, tá? Então, isso, como eu falei, vai além do plugin da Extract. Todas as ferramentas que utilizam esse tipo de conexão tendem a dar alguns problemas, alguns bugzinhos quando você tem mais de um e-mail logado dentro da sua conta, tá bom? Show de bola, então. Aqui eu vou voltar para o nosso plugin da Extract. Como você pode ver, existem várias plataformas e eles estão trabalhando para trazer mais informações, mais plataformas ainda. E aqui, ó, como você pode ver também, se você utiliza a Hotmart, você pode utilizar aqui, ó, essa integração com a Hotmart, tá? Então, aí já é um passo para você, por exemplo, externalizar e automatizar as informações de vendas se você usa a Hotmart, por exemplo. E aí, caso você utilize alguma outra plataforma de vendas, entre em contato com eles e pergunta se para tua plataforma de vendas vai sair ou tem planos, alguma coisa assim. Sempre bom conversar com os caras, como eu falei, eles são brasileiros, eles são bem receptivos, são bem legais de trocar de ideia, então você vai conseguir ali um contato muito legal, tá bom? Beleza, voltando aqui, eu vou utilizar então a integração com o Facebook Ads. Perceba que existe um outro Facebook, o que eu estou interessado aqui é o terceiro aqui, né? Que é o segundo opção do Facebook. Vou clicar aqui, cliquei, ó, ele vai abrir para mim aqui, tá? Lembrando que aqui ele não vai aparecer dessa forma para você se você está utilizando primeira vez aqui o plugin da Extract, tá? Aqui em perfis autorizados, você vai ter que clicar aqui em autorizar novo perfil. Por que que você autoriza o seu perfil? Porque por meio dessa conexão, através do seu perfil, a Extract vai poder se conectar às BMs, aos gerenciadores de negócios, às contas de anúncio que o teu perfil do Facebook tem acesso. É por isso que você dá o acesso pelo perfil do Facebook, tá bom? Então, autoriza aqui, clicando em autorizar novo perfil, você vai ver uma tela, aquelas simples que a gente faz de login social, por exemplo. Você clica em continuar e vincular o teu perfil a tal aplicativo, a tal conta. Então, você faz esse processo, é muito, muito simples, não tem segredo nenhum, é só conectar aqui e vai estar tudo configurado, a conexão já com as VMs e as contas de anúncios que você tem, tá? Show de bola. Então, aqui, o que vai acontecer? A gente vai passar aqui para as próximas configurações. Primeiro, aqui em selecione as contas, eu vou clicar aqui, vai aparecer todas as contas de anúncio que o meu perfil tem acesso. O que eu vou fazer aqui? Eu posso clicar e digitar já um nome de uma conta de anúncio para eu já achar ela mais de bate-pronto, mas de uma forma muito mais rápida. E é isso que eu vou fazer aqui. Cliquei aqui e digitei, como você pode ver, aqui já apareceu a minha conta, tá? Eu tenho duas contas de anúncio em BMs diferentes, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar justamente essa. Derikson, eu posso selecionar mais de uma? Pode, tá? Você pode fazer isso. Então, se você tem uma conta de anúncio, é interessante você estar selecionando todas que você quer puxar as informações que você está utilizando mesmo, tá? Show de bola. Eu vou trazer dessa informação aqui, dessa conta de anúncio específica. Aqui em selecione os campos é justamente onde a gente vai colocar as informações que a gente quer extrair, tá? Quando eu clicar aqui, ó, você vai ver que existem inúmeras, infinitas possibilidades de informações que você pode trazer, mas nem todas elas vão servir nesse primeiro momento, tá? O que eu quero trazer aqui? Eu quero trazer para nós dentro do dashboard as métricas de custo real, ou seja, quanto eu estou pagando então pela minha venda, seria o meu CPA, né? Quanto de ROAS eu estou obtendo. Então, essas informações aqui você tem que se ligar no que elas são feitas, quais as fórmulas que levam a ter essa informação. O ROAS, se você não sabe, é a divisão ali entre o valor que você faturou e o valor que você investiu em anúncio, tá? Então, você tem que entender um pouco da fórmula para você saber o que você traz aqui, tá? Então, nesse caso, o que eu quero trazer? Eu quero trazer o nome da campanha. Então, aqui eu vou colocar campaign name, tá? É importante, Derikson, eu não sei inglês, qual que é as coisas que eu tenho que trazer aqui, ó. Tem um botãozinho chamado descrição dos campos, que ao clicar nele, o que vai acontecer? Vai abrir meio que um dicionário da Extract, tá? Você vai utilizar esse dicionário para você saber o que você vai puxar, tá? Então eu vou até te dar um exemplo aqui. Importante para o nosso método de otimização suprema é o Edge ID. Então eu vou colocar aqui ID e vou procurar, por exemplo, aqui, ó, Edge ID. Já encontrei o nome do campo em si que eu vou puxar lá no plugin da Extract. E aqui, como eu falei, o dicionário é porque ele explica realmente o que é essa informação, o que é esse campo. Ele até dá aqui a informação do tipo, se ela é uma dimensão ou se ela é uma métrica, tá? Isso aqui é muito importante, então, para você que não sabe inglês ou até mesmo você que está aí em dúvida do que puxar, se vai fazer sentido você puxar tal coisa. Então, vê aqui bem certinho que cada campo que você quer puxar significa e qual o nome desse campo lá dentro do plugin, tá bom? Show de bola. Voltando aqui, eu vou colocar então o nosso Ad Set Name, tá? Vou colocar aqui também o nosso Ad Name. Como você já pode, por exemplo, adivinhar, aqui é nome da campanha, nome do conjunto e nome do anúncio, tá? Agora eu vou trazer o nosso querido Ad ID, tá? E agora eu tô pensando nas fórmulas que eu vou fazer
dentro do meu dashboard. No dashboard lá eu vou construir uma tabela que vai mostrar a campanha, o conjunto e o anúncio, o gasto para cada um deles, e depois eu vou fazer o nosso custo por ação, o nosso CPA, e depois eu vou fazer o ROAS. O CPA, o que que é o CPA? A fórmula dele, se você for procurar aí no Google, é a soma do valor que você investiu dividido pela quantidade de vendas, tá? Então, dessa forma aqui, o que que eu preciso trazer? Eu preciso trazer o quanto eu investi. Então, para trazer o quanto eu investi, eu vou colocar aqui, ó, Spend, tá? E aqui em Spend, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, Spend Cost Amount Spent, tá? Então, selecionei, eu trouxe o investimento. Agora, vou pensar na outra fórmula, o ROAS. O ROAS é o valor de vendas que eu tive, né? Então, o faturamento que eu tive, dividindo ele aqui pelo spend. Então, o spend eu já tenho o valor de faturamento, não vou puxar aqui. Então, já tenho as informações que eu quero. Erickson, se eu quiser trazer cliques, eu posso ver lá no dicionário ou digita aqui cliques, por exemplo. Lembrando que é tudo em inglês, então você tem que digitar em inglês, caso você não saiba ver no dicionário. Puxei aqui o cliques. Derison, quero trazer o alcance. Alcance em inglês é reach. Então você tem aqui, ó, reach. Quero trazer impressões. Tem aqui, ó, impressions. Derison, quero trazer, por exemplo, o CTR, o CPM, o CPC. E aqui vai uma dica muito importante. Em vez de você vir aqui e colocar CPC, CPM, e vir aqui e selecionar realmente cada um, o que que eu indico para você? Verifique as fórmulas dessas métricas, tá? Porque aqui, informações, por exemplo, como o CPC, a fórmula dele possui algumas informações que você já está puxando. Então, se a gente for ver a fórmula do CPC, é o custo pelo clique, quanto eu estou pagando por clique. Então, é a soma do investimento que eu estou fazendo pela quantidade de cliques que eu obtive. Então, como você pode ver aqui, o spend já é o nosso investimento. E o cliques aqui que a gente puxou já é o número de cliques que eu tenho. Então, basicamente, eu posso fazer uma fórmula no meu dashboard que pegue o spend e divide ele pelo número de cliques. Dessa forma, eu tenho o CPC. Então, aqui você elimina mais uma requisição para a API do Facebook e vai por mim. Isso aqui é muito bom porque você não fica esgotando a API do Facebook em si, tá? Mesma coisa do CPM. O CPM, ali, a fórmula dele envolve impressões e spend. Eu já tenho essas informações aqui. Não preciso puxar o CPM. Tem agora o CTR. O CTR nada mais é que uma porcentagem entre cliques e impressões. E eu já tenho essas informações aqui, então não preciso puxar o CTR. Vai por mim. Além de você eliminar essas requisições a mais dentro da API do Facebook, você tem métricas muito mais assertivas quando você realmente faz a fórmula dentro do dashboard. Quando você puxa aqui, por exemplo, o CPM, ele vai trazer um custo aproximado, um custo estimado. E isso não é questão nem da Extract, é porque a API do Facebook traz dessa forma. Quando você faz a fórmula na mão, você tem um valor muito mais assertivo com o que você vê no gerenciador, tá bom? Isso é por alguns detalhes que não cabe explicar nessa aula aqui. Eu tenho uma aula dentro do curso Data Studio ou Lucro Studio, onde eu explico isso daqui e como funcionam essas informações. Então, acredite em mim, é sempre bom você fazer ali a extração das métricas base que fazem parte da fórmula da métrica que você está querendo, tá bom? Show de bola. Então eu trouxe essas informações aqui. Qual que é o nosso próximo passo? O nosso próximo passo agora é a gente dividir essas informações por data, por dia. Por quê? Porque eu quero ter acesso a essas informações, o quanto que eu gastei, quantos cliques eu tive em cada dia. Então, como eu vou utilizar um seletor de período dentro do meu dashboard, é interessante que a cada dia você tenha essa informação e é justamente por isso que a gente vai dividir essa informação aqui que a gente está puxando com o plugin da Extract, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar justamente o date, tá? Que é essa opção aqui, ó. Fazendo assim dessa forma, eu vou estar dividindo essas informações pela dimensão date, ou seja, a cada dia, como eu falei para você. E agora tá tudo feito, a gente já configurou as informações que a gente quer, a gente vai passar agora para os últimos detalhes de configurações, tá? Janela de atribuição você pode deixar unificada ou você coloca aqui a janela que você gosta de utilizar dentro do gerenciador. Eu geralmente não mexo nisso, deixo dessa forma. Referência do relatório também deixo normal assim no padrão aqui que ele vem configurado. Ordenar por que eu mexo. E aí eu consigo aqui, ó, ordenar as informações por uma métrica ou dimensão que eu selecionei aqui em cima. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou ordenar pelo date, ou seja, eu vou ter a ordenação de todas as informações por dia. Então dessa forma eu consigo ver na minha planilha dia a dia, na sequência, as informações, tá bom? Aqui você pode adicionar mais filtros, então se eu quiser, por exemplo, vou selecionar aqui para extrair só uma campanha aqui, por exemplo, que tenha, sei lá, WhatsApp no nome. Eu tenho o WhatsApp no nome da campanha, eu quero trazer só essa campanha. Você pode utilizar filtros para fazer isso daqui. Eu não vou utilizar, vou deixar dessa forma, então para mim não me interessa nesse primeiro momento, tá bom? Agora,
Partindo para as outras opções aqui, selecione o período. Aqui que vem a questão de como você pode configurar as extrações e programar elas. Aqui é a primeira parte que você faz isso, tá? Quando eu abro aqui, você vai ver que existem várias opções. Então, se por exemplo, eu quero extrair as informações do mês passado somente, eu seleciono aqui, ó, mês passado. Ah, eu quero extrair as informações do mês passado até hoje, por exemplo. Então, eu seleciono essa opção. Uma opção que eu mais costumo utilizar é de X até hoje, então eu coloco uma data fixa. Então, por exemplo, eu quero desde 1º de janeiro até hoje. Então, eu coloco aqui de X, onde eu seleciono o 1º de janeiro e o resto ali ele configura. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim selecionar o primeiro dia e depois aqui ele vai colocar o dia atual, enfim. E perceba que você não consegue mudar essa data de fim porque ela fica já automatizada ali para puxar até o dia atual, tá? Então, essa aqui é a primeira parte de como você configura a extração automatizada, tá? Mas só isso não vai estar atualizando suas informações de tempo em tempo. A gente já chega nessa parte. Então, o que eu vou fazer aqui? Como o meu dashboard vai estar fixo com o seletor de período no mês atual, é interessante aqui que eu utilize este mês até hoje, que é essa opção aqui. Ou pelo menos aqui, últimos 6 dias, eu coloque 31 dias, tá? Porque dessa forma ele sempre vai estar pegando os últimos 30 dias. E não importa se amanhã ele vai rodar, então amanhã ele vai estar pegando 30 dias para trás, depois amanhã ele pega 30 dias para trás e assim vai, tá? Se você quer construir um histórico, por exemplo, então é importante você colocar o DX até hoje, onde você seleciona o primeiro período e coloca para ele atualizar até a data atual. Então amanhã ele vai estar atualizando desde X até esse dia e assim por diante. Só que fica um adendo aqui. Quando você utiliza essa informação, é interessante você verificar se a tua programação aqui dessa extração está rodando. Porque vamos supor aqui que eu coloque 1 de janeiro desse ano. Quando chegar, sei lá, daqui 1 ano, 2 anos para frente, esse período aqui vai ficar muito extenso. Então concorda comigo que é muita informação para você puxar. Então, verifica aqui se está dando certo, porque quando você coloca um período muito grande, a API do Facebook é limitada. Então, pode ocorrer problemas de você extrair essas informações. Então, sempre verifique aqui. É interessante você, por exemplo, fazer uma primeira extração aqui. Ah, eu vou puxar do 1º de janeiro até o dia de ontem, por exemplo. Eu faço essa primeira extração e depois eu configuro uma outra que só vai puxar de hoje para frente, por exemplo. Entendeu? Então, faz esses esquemas aqui para você garantir que você nunca está sobrecarregando essa requisição das informações para a API do Facebook, tá bom? Show de bola. Aqui então, como eu falei, eu vou utilizar DX até hoje. Aqui eu vou colocar então nosso 1º de janeiro. Aqui data de fim, como eu falei, não vai dar para a gente alterar. E aí está configurada a nossa parte do selecionar o período. Aqui em opções adicionais eu não vou colocar nenhuma informações. Se você vê alguma aqui que acha interessante, pode marcar e testar para você aí, para ver como é que vai ficar, tá? Mas eu não vou utilizar nenhuma delas, tá? Agora, seleciona a célula destino. Aqui, por padrão, ele vai estar selecionado a primeira célula aqui da nossa planilha e é justamente o que a gente quer, tá? Se você fez o esquema, por exemplo, de puxar um primeiro período aqui e depois você vai puxar outro, é interessante você selecionar outra célula, porque provavelmente aqui já vai estar preenchido as informações desse primeiro período que você selecionou e puxou as informações. Então, vamos supor aqui que ele preencheu aqui essas primeiras linhas e aqui a linha 39, ela está limpa, ou seja, ele parou aqui a extração. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a linha 39, vou vir aqui, ó, nesse botãozinho de atualizar e ele vai atualizar aqui para mim a 39, tá vendo? Dessa forma aqui eu posso extrair e a informação extraída vai começar a ser populada dentro da nossa planilha a partir dessa linha 39, ok? Show de bola. O que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui na linha 1, porque eu vou extrair só uma informação, tá? Então eu vou vir aqui e vou dar um extract, tá? Para extrair, você clica aqui em extract e para salvar essa configuração, você clica aqui em salvar. É importante que você salve primeiro, tá? Eu costumo fazer dessa forma. Eu vou colocar aqui aula extract, mas você coloca aí as informações para organizar a tua nomenclatura. Então é interessante você colocar aqui, por exemplo, uma referência das contas de anúncios que você está puxando, ou pelo menos da BM, né? Se você está puxando de várias contas de anúncios contidas numa BM só, então coloca aí um nome que você se acha para você saber qual configuração que você está fazendo, de qual conta de anúncio você está fazendo, tá? Aqui eu não vou colocar nenhuma dessas opções, tá? Você pode utilizar o notificar erros por e-mail, porque dessa forma, se ocorrer algum erro, a Extract vai te mandar um e-mail te avisando que ocorreu algum erro nessa extração ou no agendamento dela na parte automatizada de extrações, tá? Show de bola, vou colocar aqui um OK. Ele vai carregar e vai salvar para mim, tá? Como você pode ver, ele abre aqui a parte de cima aqui do plugin, né? E aqui a gente vê o nosso relatório configurado, tá? A nossa extração configurada. E aqui, ao abrir, ele mostra um pequeno resumo do que a gente configurou, tá? Então, aqui até essa parte você só salvou a sua configuração que você fez, tá? Agora, aqui a gente vai extrair.
clica em Extract, ele pode demorar um pouquinho. Então, como eu falei, se você selecionou um período grande, se você selecionou muitas métricas, muitas opções, muitas dimensões, isso aqui vai demorar mais, tá? Então, presta atenção aí se ocorre algum erro. Se ocorrer algum erro, você diminui o período, diminui as métricas ali e vai puxando. Isso aqui não é uma limitação do plugin da Extract ou às vezes do plugin que você está utilizando na planilha. É uma coisa da própria API do Facebook que é assim, tá? Aqui ele terminou, então em 27 segundos ele extraiu aqui para mim as informações, tá? Como você pode ver aqui, ele trouxe as informações para mim, dia a dia, tá? Então aqui a gente vai estar utilizando essas informações, ok? E agora vai vir a parte legal, que é você automatizar essas informações. O que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou vir aqui nessa parte de cima que abriu agora há pouco, eu vou vir aqui em configurar agendamento. Se não abriu essa parte, você pode vir aqui em cima, ó, nesse íconezinho aqui, último de agendamentos, tá? Clicou nele aqui, você vai em configurar agendamento e aqui você coloca para agendar. Por exemplo, aqui tem várias opções, tá? Mas o que eu recomendo você colocar é, no mínimo, a cada 2 horas aqui já vai estar de bom tamanho, tá? A não ser que você seja muito hardcore aí na otimização, você está gastando milhares por dia, e aí você coloca a cada hora, tá? Mas aqui, cada 2 horas, cada hora, cada 3 horas já é o suficiente. Depende aí de como você utiliza aí o período de acesso no seu dashboard, tá? Então, se você está, às vezes, otimizando a cada 7 dias, a cada 3 dias ou a cada dia, configura aqui de acordo com o que você otimiza, tá? E lembrando sempre, colocar aqui um período muito menor, com vários dados, pode ocorrer erros devido à API do Facebook, tá? Vou colocar aqui, então, a cada hora. E aqui, como você pode ver, ele coloca uma pequena notificação. A opção a cada hora pode sofrer atrasos consideráveis em plataformas muito concorridas como Facebook Ads, Google Ads e Hotmart. Isso aqui já é uma notificação para você ficar atento, tá bom? Porque cada uma dessas plataformas possui uma API e a API delas se comportam de formas diferentes, tá? Então é tudo sobre isso que eu falei, sobre sobrecarga da API dessas plataformas, tá bom? Vou dar um OK aqui. Ele vai salvar para mim novamente. Tá vendo? Eu só configurei o agendamento. Lembra que aqui que estava configurar agendamento já mudou para de hora em hora. Isso significa que ele está ativo para de hora em hora. Mas não significa que a configuração que você fez aqui, que o seu relatório, a sua extração, está vinculada a esse agendamento. A gente precisa fazer isso ainda, tá? Você vai vir aqui, ó, para vincular, clica no primeiro botão aqui, ó, que é esse botãozinho de play, tá? Aqui ele vai aparecer ativar e vincular ao agendamento. Você clicou aqui, ele vai carregar novamente e perceba que aqui, ó, ele ficou com uma cor preta mais escura, ou seja, isso aqui é como se ele tivesse ativo e configurado, vinculado ao seu agendamento, melhor dizendo, tá? Show de bola. Agora a gente terminou a parte de extração de informações do tráfego. É justamente isso daí, você chegou ao final. Então aqui a gente tem as informações, configuramos as informações que a gente vai precisar para o dashboard, configuramos o agendamento, tá puxando tudo certinho agora. Lembrando que se ocorrer erros, verifique ali no seu e-mail se a Extract não mandou nada, se você marcou aquela opção, ou verifique aqui se você não está puxando um período muito grande ou métricas muito grandes, tá bom? Então sempre verifique isso porque a API do Facebook tende a dar alguns bugzinhos, tá bom? Show de bola, eu espero que você tenha gostado dessa aula então e bora para a próxima aula.